Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, iniciando esta semana, hoje segunda-feira, 9 de março de 2015. Bem-vindo à TV Postos, ao vivo agora na parte da manhã, à noite tem a reapresentação após o Telefatos. As suas participações são sempre muito bem-vindas. Nosso telefone 3721-6955 já está disponível. Nós vamos falar diversos assuntos, principalmente de ordem econômica. Hoje nós temos aqui uma especialista no assunto, tem um expertise reconhecido aí, a professora Zezé Scacciotti, também vereadora aqui em Poços de Caldas. Tudo bem? Bem-vinda. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos aqui, bom dia. É uma honra estar aqui mais uma vez com vocês, Zambrano. E estamos aqui para começar realmente a falar de economia, porque economia não é uma coisa que é contabilmente proposta, mas está sendo vivenciada no dia a dia das pessoas que vão ao supermercado, das pessoas que são assalariadas, das pessoas que têm seus financiamentos de casa, de carro, e que foram por um modelo de consumo exacerbado e agora, com a queda da atividade econômica, se encontram num momento muito complicado, porque o que nos falta, além desta atividade econômica, é a esperança em dias melhores. É verdade, a esperança está na mira, na alça de mira das armas aí, né? E você falou em contabilidade, me lembrou a contabilidade criativa, né? Que é um exercício constante de apresentação dela, né? Inclusive ontem no pronunciamento da presidente Dilma, foi mais um exercício desse tipo. A gente também conta com a participação de Salles César Sodré Miguel, que também tem uma expertise em economia, conhece o mercado e sabe das coisas relacionadas a dinheiro. Tudo bem, Salles César? Tudo bem, bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Abrindo a temporada 2015, né, Zambrano? Exatamente, estava no sentido de fazia tempo que não encontrava e já me colocaram no meio aqui, eu já não sei aonde que eu vou, se eu estico, se eu puxo. E vamos lá, vamos ver o que... Diz que não tem Nossa Senhora do Bom Princípio, só do bom fim, não é verdade? Então, o jeito que começa, vamos começar aqui. Então, o jeito que termina, tomara que dê tudo certo. E como também diz um bom conhecedor da vida aí, a gente não pode fazer um novo começo, mas pode fazer um novo fim, né? Com certeza. E cabe a cada um de nós ter essa decisão e buscar tomar a decisão acertada. Tiago Quinteiro, como vai? Olá, Zambrano, Zezé, também Salicé, satisfação participar mais uma vez aqui do Jornal Sul de Minas. Queria rapidinho mandar um abraço para o pessoal do coletivo Jacinã Musa dos Santos, né, aquele movimento feminista, que ontem as meninas colocaram cartazes em diversas áreas aqui da cidade, então parabenizar aí com frases feministas, com frases aí incentivando a luta, não um dia de comemoração, mas um dia de luta, assim, pela mulher que foi ontem, através desse movimento, e também parabenizar a própria Santa Casa e também a Unimed. Ontem teve mais um parto humanizado na Santa Casa, através do convênio da Unimed, mas foi realizado na Santa Casa, um parto na água. Então lá tinha os médicos, tinha lá o pediatra que estava acompanhando, tinha o obstetra que estava acompanhando. E interessante, Zambrano, que assim, foi com tudo que a grávida desejou, do jeito que a grávida queria, o parto realmente aconteceu. Ou seja, isso está mudando aquela mentalidade. Tanto a instituição hospitalar quanto o Seguro Assistência e Saúde atenderam. Isso, atenderam muito bem, entendeu? Então, assim, foi interessante o que aconteceu ontem lá na Santa Casa. E interessante o seguinte, eu falava antigamente, tinha poucos obstetras que eram a favor do parto humanizado, e isso está mudando aqui em Poços de Caldas. E não é só obstetra, né, Zambrano? A gente tem que saber também que o pediatra que acompanha, tem muito pediatra que não gosta de acompanhar parto humanizado, porque sabe que a mãe não vai querer aquelas intervenções, aspiração na criança, então tem muito pediatra que não quer, e essa tendência... Esse jeito de fazer, ou seja, esse parto humanizado também está mudando a cabeça desses médicos pediatras que já estão aí interessados e querendo também acompanhar esse tipo de parto, que isso já está acontecendo aqui em Poços de Caldas. Muito bom, parabéns então a ambas as instituições aí. Semana passada, agora no início a gente estava falando, eu estava aqui buscando escolher, normalmente eu venho com uma pergunta mais ou menos formulada, pelo menos a primeira, que ela pode possibilitar o direcionamento das subsequentes, né? E agora eu me lembrei, na semana passada, nós, quando falamos a respeito de desse crescente do dólar aí, estivemos aqui com uma pessoa que disse que, por certo âmbito, assim, era positivo isso, que poderia facilitar a balança comercial no sentido de valorizar o produto brasileiro em relação aos importados. Essa alta do dólar realmente é positiva ou ela traz um padrão mais nocivo para a economia? Não, ela tem um aspecto positivo, Zambrano,
porque os exportadores, eles vivem exatamente disso. Quando é que vai ter essa desvalorização cambial para que o meu produto fique mais alto e possa vender? Então ela realmente equilibra essa balança? Ela equilibra, ela busca equilibrar com certeza. O que é que está todo mundo ainda achando que isso não funciona tão completamente? Primeiro porque parte dos insumos, nós vamos ter colheitas de café agora. Né? Maio agora, junho, nós começamos colheita de café. O preço do café é equilibrado na Bolsa de Nova York, portanto, por dólares. O café, o preço vai subir, com certeza, vai apresentar preços aí melhores para os produtores, mas em compensação, todos os insumos defensivos que os cafeicultores utilizam também são baseados em dólares. Então, os custos deles vão também ser baseados. Um outro problema também é que a atividade econômica, nós estamos enfrentando aí custos, por exemplo, de energia. Então, mesmo quando ele vende lá, precisa-se fazer essa conta aqui, a venda em cima dessa moeda desvalorizada, que é a nossa, né? O real está desvalorizado, compensa exatamente. E o modelo de competitividade internacional que o Brasil até hoje não mostrou as caras. Né? Um Brasil ainda muito fechado, muito centrado, nós continuamos a ter 1% de todo o mercado internacional, então ainda é muito pequeno. A China, que é um dos nossos aí, grandes compradores, está diminuindo a sua atividade econômica, né? E por isso, continuamos inclusive a exportar produtos como minério de ferro e soja. Então, são produtos primários. Só commodities, né? Só commodities. Deste ponto de vista, o dólar, esperamos que realmente, para aquele que está bem competitivo no mercado internacional, ele vai ajudar bastante esse setor da economia. Né? Para nós que ficamos, vai nos prejudicar bastante. Aqui interiormente, vamos dizer assim, né? Na miúda, né? Na miúda, nós vamos... Por quê? Porque nós temos até hoje nós importamos o trigo para fazer pão. No Brasil não planta todo o trigo para fazer pão. Então nós vamos ter ainda alguns problemas, e é bom porque as pessoas às vezes quando fala isso, o pessoal fala assim, não vou viajar, não vou para lugar nenhum, mas aí tem uma perguntinha que até os jornais começam a utilizar, né? E eu com isso? E é eu com isso que nós temos que começar a aprender, porque vai sim dificultar, e eu acho que talvez o Sally César, que tem tantos produtos já no supermercado que vem de exportação, que vai mostrar isso. Sally, o varejista tem... Não, na realidade o dólar ele tem um choque inflacionário muito rápido, né? Na realidade, quando você tem a recompra do produto, caso vinho, que grande parte do que se vende hoje no Brasil é importado, mesmo que for do Mercosul, é cotado em dólar. Então, o aumento do dólar, ele dá um chicote na economia real, em commodity, o exemplo do trigo é clássico, do pãozinho, essas coisas. Agora, o dólar, do jeito que estava havendo um represamento sim, porque se você olhar em critérios também da economia real, a economia brasileira, o que se produz no Brasil, não era 2 para 1 ou 2,20 para 1. Então, houve um represamento artificial dessa cotação do dólar que deveria flutuar livremente e demonstrar aí sim assim, as pontas de lança de produtividade, etc. Ele foi mantido muito tempo sob pressão mesmo, fazendo leilão de swap, Banco Central, segurando a cotação mais baixa, porque isso deu uma sensação no sentido do modelo de consumo. Todo mundo tem acesso a eletrodoméstico, tem acesso a mais produtos, até uma deflação localizada de alguns preços, etc. Então, assim, foi bom enquanto durou. Agora ele vai flutuar. Pode ser que nesse primeiro momento ele esteja à mercê de especulação mesmo, até política. Todo mundo assim, vamos aproveitar agora e descer o sarrafo. Estávamos falando disso agora. Mas uma hora ele vai se estabilizar. E o juro nos Estados Unidos estava zero e o juro na Alemanha estava negativo, esse período todo. Então, isso são fatores que facilitaram manter o dólar na casa dos dois. Esses fatores não existem mais. Então, os Estados Unidos já vai começar a subir juros, já tem indicadores claros, já está tendo uma retomada do mercado de trabalho muito forte, que é o balizador que eles usam lá. Então, esse dólar, ele vai se estabilizar, entendeu? É que a gente está num ponto crítico, que a gente está lembrando ainda de coisas que a gente comprava ou de viagens que se fazia com o dólar a 2. Mas isso eu acho que não vai voltar tão cedo. Mas prática. O dinheiro circulante não acompanha essa subida do dólar. Então, por exemplo, aquelas classes, as classes que alçaram ou que alcançaram, melhor dizendo, determinados patamares, não poderão
continuar... A nova classe média que você está falando, não é isso? Existe muita substituição, né? Isso acontece, né? Isso vai acontecer muito. A substituição de itens de consumo, ou do semiduráveis, no caso aí, duráveis nem tanto, porque já depende, como a Zezé falou, quer dizer, depende de aço, depende de uma série de fatores que são cotados em dólar. Então assim, de alguma forma, há uma retração. Na realidade, isso aí é a famosa estagflação, entendeu? Tipo assim, não tem crescimento econômico e vai subir preço por inflação. Mas por quê? Porque ficou amarrado muito tempo, entendeu? Então demora até o mercado se equilibrar. Então, sobre essa demora até, você já falou uma vez, né, Zambrano, acho que o governo tinha que ter começado essas medidas econômicas, a mexer realmente no país com essas medidas econômicas em 2013, né? Mas a gente sabe que isso não aconteceu, São as influências políticas. Né? Influência política, no eleitoral, né, já próximo ali, então muita coisa deixou de se fazer em 2013, 2014 para fazer agora, né, tudo de uma vez. E aí a situação complica ainda mais. Zé, eu queria saber com relação agora ao setor industrial, né? A gente sabe aí, por exemplo, as montadoras estão passando dificuldade aí porque está se vendendo menos, está tendo aí queda de venda de carros zeros. Como é que você vê a situação da indústria, né? Não só de carros, né? Mas também uma indústria de forma geral que tem demonstrado queda aí mês a mês? Né? O setor que dá um reflexo mais rápido na economia é o industrial. Né? Por isso que às vezes o pessoal, mais o industrial, ele é o começo e a ponta ali até chegar ao consumidor, né? É o final ali. Então, realmente, as indústrias automobilísticas já estão com retração, estão já prevendo que o que eles vão ficar de estoque, o que eles já têm de estoque vão ser assim uma coisa redobrada e vai ter de diminuir a produção, porque o estoque está gigantesco. No diminuir a produção, sabe-se que vai ser mandada pessoas embora. Nós já assistimos aí, entre o ano passado, mais de 13 mil pessoas foram mandadas embora da indústria automobilística. Então, é uma situação preocupante, porque a indústria automobilística ela é uma grande empregadora. Não é que, mas é carro, nem todo mundo agora vai precisar, não é isso, não. É o volume de emprego que ela tem, o volume de tributos que ela arrecada, e para cada um funcionário da empresa, da indústria automobilística, normalmente a gente conta de 6 a 7 outros indiretos. Então, quando se manda um embora, está se mandando 8 embora. Essa é a relação. Nos grandes centros, onde elas estão assentadas aí, vai ser um impacto bastante difícil. E, obviamente, que a indústria não fabrica para deixar no pátio. Ela quer fabricar para vender. E esse vender dela está um pouco mais dificultado por conta das taxas de juros. Enquanto nos Estados Unidos está a 0,25%, a nossa taxa de juros aqui está, de longo prazo, está entre 6% e 9%. E no dia a dia aí você assiste 2%, 3%, 4%, chega até 3,5% para se financiar um carro. Fora a questão da inadimplência de muita gente que não consegue comprar. Então você veja que o efeito multiplicador da economia começa da roda, vem daquela lá, da empresa que começa a ter seus custos, ela perdeu subsídios fiscais, no caso do PIS, ela está com condições, dificuldades por conta da energia elétrica, ela é uma grande consumidora, são custos que estão aumentando, e todos nós sabemos que os nossos carros têm um percentual ainda, os populares, de quase 65% ainda de produtos de nacionalização. A parte final, os outros % aí vêm de fora. Então, a importação vai encarecer também os carros, que nós não produzimos todas as partes do nosso carro. Então, isso também vai ficar caro, ficando caro os juros, dificultado pela inadimplência, dificuldade das pessoas de comprarem, ou também aquilo que a gente chama de educação financeira. Não, eu não posso comprar agora, Isso faz com que as pessoas retraiam e é um momento muito difícil, porque se elas estão fazendo isso para bens, como diz o Salles César, de valor alto, elas também vão fazer essa prática aí de substituição no dia a dia até do supermercado, Salles César? Com certeza. Porque é isso que é o rumo da economia. A indústria alimentícia também tem esse mesmo impacto da automobilística? A indústria alimentícia tem um fator, sim, de importação, às vezes de produtos, mas ela se adapta muito mais à questão da demanda. Então, na realidade, assim, vai esfriando, existe uma compensação, assim, não se busca aumento de preço. O problema é que está travando tudo ao mesmo tempo. Você tem os dissídios coletivos, junto com o aumento de matéria-prima, e somado à queda de demanda. Então, assim, todo mundo está com vontade de aumentar, porque vai precisar repor custo.
Só que quem aumentar primeiro é o que vai apanhar primeiro. Então, um fica esperando o outro e isso também diminui a capacidade de reinvestimento das empresas. Mas, eu sou um otimista incurável. Vocês me chamaram aqui, segunda-feira, começando a turma assistindo em casa com chuva, vocês vão achar que está pegando fogo na caixa d'água, ué. Isso não é assim, não. Eu acho que, do final do ano para cá, houve realmente a materialização, né, na economia real, de todos esses fatores que até então se lia em jornal, se ouvia um conversando. Agora todo mundo está vendo na bomba de gasolina, vendo no supermercado, está sentindo na pele. Então, como todo processo ao longo do tempo, é o começo do fim também, no sentido que tem uma esperança de que isso vai mudar. Por quê? Porque até então não existia a materialidade, agora já está acontecendo, é a primeira etapa para começar a se regenerar. Não adianta, a gente não pode ficar, no meu caso, como empresário, eu não posso ficar assim com medo de investir, eu não posso ficar preso, porque isso aí é uma espiral da morte, entendeu? Isso aí é o primeiro passo para acabar com tudo. É o parafuso, né? Exatamente. Agora, eu concordo. A fênix só levanta voo depois que vira cinza, né? É lógico. Agora, assim, existe realmente um fenômeno de empresas, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, que tiverem uma exposição a dívidas. Isso aí meu avô me ensinou, entendeu? Eu não tinha macroeconomia ainda. Ele falava assim, você nunca fica devendo para ninguém, tá certo? Então, durante esse processo, houve um excesso, talvez, de confiança, ou um excesso de nunca vai acabar essa festa, né? E as pessoas... né? Exatamente, as pessoas se alavancaram, tanto pessoas físicas como as pessoas jurídicas. E agora, na hora que vai dar esse tranquinho no câmbio aí, pode deixar muita gente exposta. Eu acho que a senhora já cansou de ver isso na década de 80, quando começou aquelas empréstimos lastreados em dólar, né, pós-fixado, que quebrou muita gente aqui, principalmente na nossa região, né? Será que isso volta, esse mercado especulativo, torno do dólar? Já falam um pouquinho que a década de 80, que é considerada a década perdida, né, que agora eles estão... Já que nós tivemos aí quase 5 anos perdidos, que nós não queremos outros 5 anos para formar de novo uma década perdida, né? Então, o que a gente vê é que uma política econômica tomada de forma a dar essa sugestão à população, fez com que ela realmente comprasse e tivesse facilidades na economia. Um excesso de confiança, né? Pois é, e o brasileiro tem essa condição da falta dessa educação financeira, de não ficar devendo, ou ficar devendo aquilo que vale a pena, né? Porque tem coisas que realmente tem que ser. E aí acabou virando esse bolo gigantesco de medidas econômicas que incentivaram as pessoas a comprar. E aí o que é mais difícil, ainda nos chamam de liberais a nós, né? Quer dizer, o modelo capitalista sendo posto em prática pela política econômica do governo federal. Mas é verdade. Não, mas é verdade. É verdade. Mas o liberalismo não vem só de governo, né? Vem de uma tendência histórica nossa aqui, que é complicado também de falar. A gente vai fazer um breve intervalo, governo. A gente continua nesse debate no próximo bloco. Já chegaram algumas perguntas aqui e eu quero que você faça a sua também. O nosso telefone está disponível, o número é 37216955. Na rede social você pode participar e deve também. O endereço é facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Você dando um curtir na nossa página, manda a sua participação e também pode assistir às edições anteriores do Jornal do Sul de Minas que estão disponíveis lá. O intervalo que nós vamos fazer agora é rápido, voltaremos em instantes. Relojoaria Universal, sob nova direção. Vendas e consertos de joias e relógios. Fabricação própria de joias com oficina especializada. Alianças de ouro a partir de R$ 360 o par, em 10 vezes sem juros nos cartões. Pensou em joias e relógios? É com a Relojoaria Universal. Atendemos vendedoras de joias de toda a região com preços especiais. Rua Marechal Deodoro 68, telefone 3537222193. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar.
referência em reconstrução do sorriso. Toda empresa tem um mascote que merece. Todo empresário que oferece excelência em produtos ou serviços sabe que a busca de soluções e melhorias deve ser constante e incansável. A Gemaf também sabe disso e chegamos aos 25 anos acumulando experiência em atender e ouvir nossos clientes para oferecer as soluções que eles precisam para as suas empresas. Se você também está nessa busca, fale com a Gemaf e descubra que as soluções podem estar mais próximas do que você imagina. Gemaf Soluções Empresariais. 25 anos. 36970950. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. A Multiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multiplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando a vereadora e economista Zezé Escaciotti, professora também da PUC Minas, Poços de Caldas, e também do Salles César, empresário, também profundo conhecedor do mercado. Vocês acreditam que pode haver um impacto positivo, calmante, emoliente, regenerante do discurso da esverdeada presidente ontem? Que mudou até a configuração da roupa, né? Tá de verde, tá um discurso mais calmo, mais palatável. Eu estou querendo buscar o endereço do Brasil que ela descreve, mas tudo bem, isso aí é um problema meu. E a senhora, vereadora? Eu acho que não tem CEP, faltou, nós não vamos encontrar, né? Não vai, porque os Correios estão com dificuldades também de encontrar esses endereços. Mas eu acho que realmente foi assim... Primeiro pela data, 8 de março, né? Ficou E teve algumas questões relacionadas à mulher também, né? Pois é, mas mesmo tendo assim, né? Ficou meio político chamando não sei quem para dar explicação do não sei o quê. Então, ficou muito confuso, né? Bastante... eu fiquei olhando e ouvindo e eu falava, o que a presidente veio? Ela veio cumprimentar as mulheres, veio dar explicação que esse Brasil está muito bem, ou quais são os novos rumos? E não é porque eu não entendo, não, porque eu prestei muita atenção no que ela falava, né? E realmente achei que ela chegou fora de hora. Então, é jogada de marketing? É jogada de marketing, né? É uma explicação do inexplicável, de que as condições estão difíceis, porque ela sumiu, ela está voltando a aparecer na cena, assim, em pingadinhos. E está voltando a falar de crise internacional, sabe? De novo. Isso daí é um mote sempre... Vive do flashback, né? Tipo assim, né? A culpa é do FHC, sempre... chama-se uma coisa que eu gostei muito de um articulista de um jornal, que chama-se a cultura do bode. Então, na hora que você põe um bode no meio da sala, esquece de todos os problemas que estão ali. Mas a crise é a crise da atividade, dos rumos da política econômica adotada, sim, pelo governo. E talvez fosse até mais interessante que ela aceitasse isso e chegasse no Brasil e falasse, olha, não a vaca que já tossiu, os problemas que já aconteceram, porque nós sabíamos, e todo brasileiro sabia que passaríamos por medidas duras. Mas todos os que votaram acreditaram que ela seria capaz de amenizar isso. E isso não existe. Isso não existe. Por isso que a gente vê agora, né, uma participação assim triste das pessoas, de falar assim, nossa, é muita coisa, a Operação Lava Jato, essa tristeza da atividade econômica, o desemprego, ao mesmo tempo dólar, a brincadeira que nós já temos moeda de 3
reais na economia, que é um dólar. Então, isso é péssimo, porque é um problema econômico, Salles César sabe disso, quando as pessoas começam também a querer trocar sua moeda por a moeda mais forte, né? Então, tudo isso que está acontecendo me fez ver que realmente a nossa presidente ou a presidente Dilma está aí ainda fazendo um discurso pré-eleitoral e não agora como uma presidente eleita e que tem de assumir os riscos e os problemas que ela mesma causou e ela agora tem de dar solução. Podem ser soluções duras, mas chegue e explique porque o povo também não é bobo. Antes do Salles falar, eu só quero pinçar um trecho do discurso aqui, que ela fala assim, ó, vamos começar pelo mais importante. O Brasil passa por um momento diferente do que vivemos nos últimos anos, mas nem de longe está vivendo uma crise nas dimensões que dizem alguns. Todos sentimos a crise, né? O que o Salles acabou de falar no primeiro bloco, alguns milhões de brasileiros que pagam mais caro na gasolina, que pagam mais caro na energia elétrica, sabe, que pagam mais caro no supermercado. E ela também, né, que está com o caixa estourado. O que é ela isso? Está com ajuste fiscal para ser feito. Vamos continuar aqui. Passamos por problemas conjunturais, mas nossos fundamentos continuam sólidos. Muito diferente daquelas crises do passado que quebravam e paralisavam o país. Nosso povo está protegido naquilo que é mais importante, sua capacidade de produzir, ganhar sua renda e de proteger a sua família. As dificuldades que existem e as medidas que estamos tomando para superá-las não irão comprometer as suas conquistas. Acabamos de falar isso também. Aí uma outra coisa que me pergunta, e que o Salles pode falar também a respeito disso, incluindo os assuntos anteriores aí, se você quiser embutir na sua resposta. A questão, por exemplo, a gente vê essa operação Lava Jato, a gente vê esse desvio bilionário. Eu não sei o que é esse dinheiro, eu não faço ideia. Eu não sei se é em papel, que se fala de bilhões de reais, se é em papel assinado, que vale R$1 bilhão. Como é que funciona isso? Porque banalizou essa mega quantidade de moeda por conta da Operação Lava Jato e qual o impacto que isso causa na economia? Porque a gasolina aumenta, não é à toa. A minha especialidade não é política, né? Mas eu estudo muito história. Então, assim, a história... Primeira coisa, eu vejo com muita preocupação esse cenário de sempre tem alguém contra alguém. Então, fica parecendo um nós subjetivo e um eles também subjetivo. Nós contra eles, né? Então, isso aí, uma casa dividida não para em pé. Como sociedade, como comunidade, como país... Isso aí eu vejo com muita preocupação. A segunda coisa, que é onde a política começa a entrar na vida das pessoas, foi muito legal quando eu estudei muito os Estados Unidos na década de 80, teve a eleição do Ronald Reagan e todo mundo estava tentando explicar por como que ele conseguiu e tal. E ele saiu com a máxima, que ele era desses caras meio que davam uns chutes assim, ele falava assim, a economia é estúpido. Ou seja, ele ganhou a eleição por causa da economia, não foi a estratégia dele. Então, o que ganha uma eleição, o que faz as pessoas se moverem para frente ou para trás, ou apoiar ou não apoiar, é a economia. É o fato que acontece dentro da casa dele. Então, isso é onde começa a embolar esse cenário, né, econômico. Político. E agora, quando você falou da Operação Lava Jato, assim, o gabinete do Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão, caiu porque teve uma denúncia de um dos assessores dele recebeu R$24 mil. Em ienes, lógico, que real lá não vale nada. E chorou na televisão pedindo desculpa, né? Chorou, fez um pedido público de desculpas. Aí boa lembrança, eu falei do 24 mil, porque quando você fala 24 bilhões, assim, a turma já tá achando que é troco de padaria, entendeu? Banalizou, né? Aqueles valinhos na padaria, assim, depois você passa aqui, pega uma bala, é R$1 bilhão, entendeu? Pro cara lá. Manda 100 milhões pro cara lá. Então, é um descolamento da realidade muito grande, né? As pessoas estão trabalhando, acordaram, vão trabalhar, vão seguir as suas vidas e fala assim, esse povo rouba mesmo, né? Como esse povo é, né? Mas isso aí existe desde que era uma sesmaria isso aqui, entendeu? Então, você vê que a realidade brasileira está descolada. Não justifica nem mais nem menos, mas você vê que é um descolamento. A realidade, nós estamos fora da realidade. Como povo mesmo, está faltando alguma coisa que dê esteio mesmo a essa... Está faltando uma moral aí, está faltando alguma coisa, entendeu? Chame do que for, é uma coisa subjetiva que está faltando. Boa fala. Entendeu? Eu acho que é ética.
E ética nos negócios, e ética nas posturas políticas, na postura econômica. Mas para a ética virar fato, ela é um conjunto de valores praticados por um grupo, por um conjunto de pessoas. E é isso que nós precisamos dessas pessoas, que o pessoal fala, gente honesta, né? Sim. A gente fala é de gente sal honesta. Sal da terra, vamos dizer assim. Sal da terra. Aí tem uma é parte isso que nós aqui precisamos. que ela fala, tudo isso eu sei traz reflexos na sua vida. Você tem todo o direito de se irritar e de se preocupar. Mas lhe peço paciência e compreensão, porque esta situação é passageira. Tá bom, dona presidente, mas a gente tem que pedir para os credores das pessoas que estão devendo, né, ter essa mesma paciência. Eu acho assim, o mais importante do que a crise econômica, embora o Salles César falou muito bem que quando pega no seu bolso, na sua casa, você fica muito mais preocupado, a crise política é mais preocupante, porque foi a crise política que levou à crise econômica, né? No meu entendimento, o que está acontecendo no Brasil hoje é devido a essa crise política que nós estamos passando aqui no Brasil, e a gente teve até panelaço também na hora que a Dilma estava discursando. Até ia comentar isso, mas e a gente percebe o seguinte, né? Não, lógico que é com a Dilma também, mas a gente percebe que a população está cada vez mais meio que descrente do político hoje, né? O político hoje já não tem mais aquele semblante de uma pessoa que vai pensar no povo, né? Devido ao histórico que nós temos de corrupção no país e agora com a Petrobras mais ainda, né? Então, assim, hoje o político não é aquela pessoa, as pessoas não veem o político como aquela pessoa que vai pensar, que vai administrar para o bem comum, né? Essa é a verdade. Mas me desculpa muito, agora eu vou ter de não me defender, mas eu acho colocar essa questão expor a sua opinião, né? Do que é político, quem é o político, quem é o outro político. Porque, em como todos os lugares, há empresários que são realmente sérios, éticos, e há os caloteiros aí também da vida, e Salles César sabe bem disso. Então, eu acho que a política dá para ser feita de uma maneira realmente muito ética, muito... Agora, jogo político de ideias, de opiniões, sem afetar o bolso de ninguém, é um primeiro passo, porque isso é muito importante, né? E segundo, dentro da legalidade, em função da defesa do quê? Do todo. Então, as pessoas precisam ter, e eu acho que é um caminho que nós temos, eu descobri, até porque minha primeira vez como política, eu descobri que isso é possível de ser feito. Isso é possível, não é? Quantas vezes as pessoas, às vezes, me pedem uma ajuda para resolver isso, que é mais uma maneira de chegar ao executivo. Não, mas isso eu tenho uma testemunha, de forma nenhuma. Eu conheço a senhora antes de eu nascer, inclusive chamo a senhora fora daqui carinhosamente de tia, entendeu? E a senhora sempre ajudou as pessoas. Então, assim, a senhora sempre foi um ator político, a senhora só deu personalidade partidária para as ideias que a senhora tinha, na realidade. Com certeza. Entendeu? Então, se eu pudesse, fundava um partido da Zezé, aí eu tenho certeza, eu estaria lá naquele partido. Entendeu? E quando eu falo isso, eu não falo que todo político é ruim. Entendi, né? eu entendi. De uma forma geral é isso, e é assim... Eu não posso falar do político do pessoal, porque o pessoal não está no poder hoje, né? Eu tenho que falar de quem está no poder, porque é muito fácil o político não estando no poder falar, mas eu quero... Quando o político está no poder, aí a situação é totalmente diferente, tem interesses ali, né, de empresários, de grandes conglomerações, que a gente sabe que isso pesa muito. Não, mas você está sendo muito claro na tua exposição. Acho que é onde está... a gente está tentando... Nós estamos falando a mesma coisa por óticas diferentes, né? Porque, na realidade, a gente, assim... Uma situação, essa sopa que está de descrédito e de descrença nas instituições, isso daí é um terreno fértil para isso aqui voltar a ser ou virar uma ditadura, na realidade. Né? Ou as pessoas começarem a falar assim, tá ruim, e de repente aparece alguém com o toque messiânico de galvanizar toda essa situação, todos esses desejos aí inconscientes do coletivo, entendeu? Aí, meu filho, é pedir para pegar fogo isso aqui. Então, tudo que a gente não precisa agora é realmente que se rechace as instituições, né? Então, assim, político nenhum serve. Eu acho que realmente aí a amostragem está meio complicada, se você está coberto de razão. Matematicamente está complicado. Pega assim, quem tem alguma coisa contra, alguma fichinha suja, tal, Nossa Senhora, haja papel no mundo, né, Titi? Porque o negócio sai de folha corrida. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que continuar acreditando no sistema que a gente está vivendo, né? Caixas e caixas de formulário contínuo. Sendo formulário tá bom, o problema é quando é dólar, o problema é quando é caixa de dólar, de dinheiro, na cueca, não sei lá onde. Aí os caras são criativos, pelo menos. A tal da contabilidade criativa, né? Que sempre se apresenta de formas
inovadas. Mas talvez uma reforma política poderia mudar aí, dar um novo ânimo à política. Mas quem vai ter coragem de fazer isso, Thiago? Uma reforma tributária daria um novo ânimo na economia, só que... Eu acho que é uma forma mais palatável. Tem 2 horas de fazer a reforma. Se a gente fizer uma reforma política agora, nós vamos estar à mercê das forças que estão levando vantagem nesse momento. Com certeza. Então isso tudo é muito perigoso. A hora certa de fazer as coisas não é no calor da batalha. Entendeu? A história assim, historicamente a gente vê a sociedade formando muitos pactos, coalizões, entendeu? Não vai longe. Você vai ver no PMDB encostando no PSDB, ou não é a 7ª trombeta do Apocalipse? Há 5 anos atrás, quem falava isso? Entendeu ou não? Lidar com gente inteligente é outra coisa, né? Outra coisa. Mas a gente tem que dar risada também, porque é legal, e não fundamentalista. E né? olha, tem os inteligentes fundamentalistas que também não dá para conversar. A própria Dilma indicou aos seus assessores lá que buscassem um apoio agora do PSDB, porque a situação política... a situação está tóxica, né? Caótica. Todo mundo no mesmo caldeirão. Isso que eu ia falar. Todo mundo no mesmo caldeirão. Porque eu acho que tem um envolvimento além do que supõe nossa vã filosofia entre o céu e a terra. Depois da cobra morta, mas também pode-se falar no rabo, de qualquer um deles, né? Não é porque se é filiado que não se pode ter claro. a clareza das posições. E nós vamos fazer, eu tenho uma pergunta nesse sentido aqui no próximo bloco. Se você quiser fazer a sua também, dá tempo. 3721-6955. Vamos ao novo intervalo. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, ficar vergonha, de sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Abram alas para o Feirão da Economia da Carneiro Casa e Construção. Produtos com descontos de até 90%. Kit acessórios Mônaco apenas R$ 23,99. Tanque AJ Rorato 60 por 60 só R$ 69,00. Roupeiro Astra 70 litros apenas R$ 79,99. Kit prático Tondo. Gabinete mais espelheira 60 centímetros por R$ 289,00. Bacia com caixa acoplada e casa branca apenas R$ 309,99. Pague suas compras em até 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Carneiro Casa e Construção. Amor, que tal aproveitarmos as ofertas incríveis da Carneiro Casa e Construção? Lá tem tudo para a nossa casa. Olha só, porcelanato Via Rosa 54 por 54, apenas R$ 33,90 o metro quadrado. Piso Lume HD 48 por 48, só R$ 14,90. Bacia com caixa acoplada e casa Sabará branca, apenas R$ 189,90. Lixeira prática inox 5 litros por R$ 47,90. Carrinho de mão Tramontina só R$ 84,99. E a gente paga tudo em até 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Vamos agora para Carneiro Casa e Construção. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando Zezé Escaciotti e também Salles César participando aqui com a gente, pessoas inteligentes, né, que fazem, realmente acrescentam no nosso conteúdo. E aí tem aqui algumas perguntas, a primeira delas do Fábio Damião,
do bairro Santo André. Pergunta para a vereadora. O professor Antônio Anastasia, senador, ex-governador de Minas Gerais, está envolvido nesta falcatrua da Operação Lava Jato aí, anunciado recentemente esses dias. E o que a senhora acha disso? Isso é uma vergonha. Eu também acho. Eu concordo com você. Vergonha. Tem que provar que não é o que é e eu pagar, acho né? que é isso. Apareceu o nome, vai se fiscalizar, vai se providenciar essas condições, está errado, cumpra-se a lei, meu Deus, nós não somos impunes. Não tem dizer que é o Anastasia, que foi o governador, ou é a Zezé, ou é o Salles César, ou é o Fábio Zambrano, fez coisa errada, justiça neles, pelo amor de Deus, né? Agora, ele é dos outros, tantos outros, um do PSDB, mas um representativo, uma pessoa querida e muito respeitada, o professor Anastasia. Então, nós estamos aguardando, nesse momento, toda a sua defesa, mas que, se comprovada realmente, sem impunidade nenhuma, cumpra-se e faça aí a justiça tomar o seu caminho. Diz que o Jaime entregou um pacote de R$1 milhão para ele, que posteriormente foi desmentido pelo outro lá, pelo Alberto, né? Alberto Youssef disse que não, mas agora tem a que delação premiada... Tem que investigar com rigor da justiça. Todos. E você vê, dinheiro não some assim, não é, José César? R$1 milhão é R$1 milhão. Esse dinheiro não pode ter vazado. Tem que investigar todos, né? Do PSDB e não tem que soltar mensaleiro, não. Não é porque tem Lava Jato agora que está liberando os mensaleiros ali, que ficaram para trás, né? Que viraram heróis nacionais de alguns, né? E aí tem que manter preso. Por que está soltando por quê? Mas eu também acho que não. E se é por questão legal, é porque os advogados ou são muito bons ou realmente estamos fazendo uma política, né, uma justiça de padrinhos. E isso o Brasil não pode mais. Justiça de padrinhos, isso aí. Pois é, porque até então nós temos suspeitos na Operação Lava Jato. Em contrapartida, nós temos condenados no mensalão. Condenados. São criminosos condenados pela justiça. É isso que o pessoal às vezes precisa aprender. Percebe a diferença? Mas você vai ver, o STF, você vai ver a diferença, né? A gente tem agora na Lava Jato, né, pessoas que vão ser julgadas lá no Paraná e pessoas que vão ser julgadas no STF, as pessoas que são no caso político. Você vai ver a diferença com relação à pena, até a morosidade de um lado. Mas é isso que a gente está falando. Está acontecendo um apadrinhamento aí, liberando gente condenada do mensalão. Por que está liberando? Não, tomara que não tenha, né, isso aí, né? Tomara que não tenha essa... A justiça aos amigos tudo, aos inimigos alheios. Isso aí não rola. É isso. Agora, com relação a... tem um artigo do Ricardo Semler, que eu acho um dos caras mais inteligentes do Brasil, tem uma visão de mundo completa. Ele fala assim que a gente está... uma percepção de que a corrupção aumentou, né? Mas que isso é uma forma de hipocrisia da sociedade, porque o nome do artigo é o seguinte: nunca se roubou tão pouco. Que é uma afronta, inclusive, de eu falar isso. Você fala, mas como? Então ele fala que é o seguinte, que os instrumentos de corrupção que sempre tiveram aí, desde a época do Brasil Colônia, que é roubar, quem manda rouba, quem é coronel rouba, quem é indicado da coroa rouba, quem é biônico rouba, sabe? Ela está chegando no varejo, né? Aumentou a capilaridade. Tanto que se conseguiu pegar tanta gente dessa vez na Lava Jato, porque já tinha muita gente envolvida nas pontinhas assim, já querendo tomar. Então, tinha mais rato solto, a mesma quantidade de ratoeira, aumentou a probabilidade de pegar. Né? Exatamente. É por isso que você pega um, sai 20. Aí você pega mais 2, aí sai mais 40. Não para, é exponencial o negócio. Mas porque tem muita gente envolvida. Concordo e discordo, porque eu acho que a gente não pode se curvar a um índice menor de roubo. A gente não tem que ter índice nenhum. A gente tem que ter políticos decentes, honestos, que fazem o que juram lá na sua solenidade de posse. Mas é só o nome do artigo para afrontar mesmo, para como é que fala, estimular o leitor, entendeu? Eu acho que nada entendeu? justifica. A gente não tem como justificar o erro da Dilma hoje quando ela fala de crise internacional. Isso para mim é balela. Isso é jogar a conversa fora. Mas a nossa a gente não pode justificar o problema da Dilma. Sociedade, né, a gente não pode julgar, justificar, por exemplo, desmandos, por exemplo, situação de compra de trens do PSDB. O PSDB roubou, eu também vou roubar aqui. O Fernando Henrique fez isso, vendeu a Vale, eu também vou fazer isso aqui.
por exemplo, agora relacionado à Caixa Econômica, até a Petrobras. A privatização da Petrobras chegou, né? Entendeu? Vai vender 15 bilhões. A Petrobras vai ter que vender 15 bilhões de ativos. Vai ter que vender para poder sobreviver, manter né? caixa, Exatamente. né? Então, essa é uma forma de privatização. Que coisa, né? Uma justificativa em cima tá da outra. entristecendo o povo brasileiro, né? O povo brasileiro não quer isso, porque isso Eu acho que não tem justificativa não que combate esse argumento. Atuação. Não é, nosso dia a dia nós somos pessoas honestas, nós somos bons pagadores, nós vamos ali, batalhamos pelas nossas coisas. Então, quando o povo assiste, mesmo nós discutindo aqui, o povo se entristece, fala assim, nossa, mas a gente só ouve isso, só vê isso. Mas essa é uma realidade que nós não podemos mais deixar de lado. Tem que falar. Nós temos de aprender. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para a vereadora, que é do Alex do Santa Ângela. Ele pergunta qual a sua opinião em relação à manifestação que será realizada no dia 15 de março, no próximo domingo, e o que você acha sobre intervenção militar. Vem para a rua, Poste Caldas, dia 15 de março, às 10 horas, saindo ali no Monumento Minas ao Brasil, em frente à portaria principal do Palace Hotel. Nós estamos aí já organizados com o trajeto, vamos enviar a Polícia Militar, hoje vai estar recebendo, que não é uma questão de necessidade de autorização, mas obviamente, né, nós aguardamos todos esses brasileiros indignados, porque nós vamos trabalhar exatamente por um Brasil diferente. Nós vamos trabalhar, porque o pessoal, Poços de Caldas, é um pouco conservador, às vezes, nessa questão política. Então, falar pelo impeachment, por isso, por aquilo, o pessoal fica, não, isso eu não gostaria. Então, nós vamos trabalhar da forma disso que nós estamos falando aqui. Eu estou indignada com todas essas condições que estão acontecendo. Então, eu quero esse meu país de volta, que já roubava menos ou roubava mais, mas é um país que tinha uma credibilidade maior, uma credibilidade junto a nós, brasileiros. Então, nós vamos fazer um trajeto, uma passeata muito tranquila, não vamos para um embate com ninguém. Nós não estamos em período eleitoral, já elegeram a presidente Dilma, o que nós vamos é contra a política econômica do que está acontecendo. E vamos mostrar exatamente isso, que nós não queremos isso, né? E, obviamente, que os militares são excelentes para a defesa nacional, para a segurança nacional. Soberania, né? E eles devem ficar lá, porque o Brasil já passou por essa experiência e não acho que seja agora um momento de volta de forma alguma. É um retrocesso total. Então tá. Sally, quer falar alguma coisa em relação a isso? Nossa senhora, eu acho que é assim, no final das contas nós somos todos mineiros, né? Então até quando tinha a política do café com leite, a gente fica quieto, porque assim, todos nós somos, aquela história do fé em Deus e pé na tábua, nós somos tementes a Deus no caso aqui, então todo mundo tem responsabilidade, tem conta para pagar, quer dizer, eu acho que assim, é uma manifestação, qualquer forma de manifestação é legítima, entendeu? É legítima pela forma, as pessoas têm o direito de se indignar, o direito de se opor, a obrigação de debater, a obrigação de respeitar, principalmente a diversidade, porque ninguém quer isso aqui, um jogo de cartas marcadas, nem assim, tipo, todo mundo sim senhor, porque isso não leva ninguém para frente, né? Mas eu acho que assim, eu tenho uma preocupação muito grande com esse distanciamento, as pessoas se dividindo, as pessoas assim, pensando em oposição física, né? Algumas pessoas manifestando assim, como se fosse uma forma de ódio, tanto ao que está aí. Essa polarização. Eu vejo pessoas assim, com uma manifestação personalizando uma raiva, uma frustração em cima da pessoa da presidente. Quer dizer, isso aí já é um respeito pela instituição, mas eu não vou discutir se quem desrespeitou primeiro, não importa, isso não se faz. Não se fala assim de uma pessoa, em nenhuma não situação. se fala assim de alguém que tem um cargo, que é carregado de um simbolismo de representativo. Agora, o contrário é verdadeiro também, entendeu? Porque está se fazendo oposição, ou porque está se buscando mostrar onde está errado, então fala assim, ficar quieto, quando foi a tua vez, não é por aí. Então, no fundo, a gente está falando assim de coisas modernas, economia, política e tal, mas nós estamos discutindo fatores bíblicos aqui, entendeu? Que é irmão se levantando contra irmão, no caso aqui, dentro de uma mesma comunidade. Não é para ser desse jeito. Nós passamos o programa inteiro falando do Brasil, do mundo, muito legal. Mas Poços tenta pegando fogo também, entendeu? Então só vai se resolver o problema de Poços, para falar que é o que está acontecendo conosco hoje, na segunda-feira, com realmente uma união, com uma aproximação, com um entendimento.
Não vai ser na base da pancada, não vai ser na base do grito, infelizmente. Ou felizmente aí no caso, né? Thiago. Também acho que toda manifestação é bem-vinda, só acho que a gente precisa ter manifestação e ter alguns objetivos, né? Ou seja, de mudança, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? Para melhorar o Brasil. Aquelas próprias manifestações que nós tivemos em maio, lá teve aquela questão do transporte público, né? Que imposto também nós tivemos, então acho que a gente precisa de um objetivo maior, assim, não somente de indignação, porque indignação por indignação todo mundo está e não é uma manifestação que vai mudar nesse sentido. E só falando com relação aos políticos, eu acho que a gente não pode, Zambrano, separar o político da gente. Né? Eu acho que o político que nós temos hoje é reflexo da nossa sociedade. Né? Eu tenho um amigo meu que é auditor fiscal em São Paulo, e ele fala, por exemplo, da quantidade de empresários, né, de empresas que só negam impostos. A gente pode falar aí, corrupção... Um comportamento de corrupção. Desde quando você, fazendo prova, você vai lá e cola a prova. Né? Isso é corrupção também. Então a gente não pode falar assim, o político ele é corrupto, é aquilo, mas ele é reflexo da nossa sociedade, que está querendo sempre cada vez mais ganhar em cima do outro. Né? Então a gente está vendo uma situação complicada. Você ficou quieto, comedido, mas fechou com a fita dourada aí, patrão. É isso aí. Eu quero me despedir agradecendo a vereadora Zezé pela oportunidade de vir aqui. Não falamos de assuntos legislativos locais, mas foi um bom papo e isso também abre aí, deixa um espaço para a senhora voltar em breve. Muito obrigado. Grato pela sua vinda, pela sua disponibilidade de nos atender. Muito obrigado, um prazer estar aqui com o Salles César, o Thiago, nessa manhã de segunda-feira. E voltamos aí para sempre esses debates que realmente nos reacendem aí o movimento. Eu acho só que, quero só deixar aqui um recado, o Thiago vai ter a palavra final, mas indignação nos faz sair na rua assim, sabe, Thiago? Nos faz bater na panela e nos faz gritar aí como a gente tem assistido. E não foram os 20 centavos que o Brasil saiu de forma alguma por conta do ônibus, mas foi porque as coisas estavam se acumulando. Então, a nossa passeata é uma passeata tranquila, calma, pacífica. Nós não vamos para embate de forma alguma. Domingo, 10 horas? 10 horas, legal. Aqui, 15 de março, todos vestidos de verde e amarelo por esse Brasil maior. Salles César, grato pela sua presença também. Eu é que agradeço, eu já estou começando a semana turbinada. Eu saio daqui do programa, nossa senhora. Na pilha. Nossa, a amperagem vai lá em cima, porque muitas ideias, muita coisa. Eu acho bom colocar isso para fora. Grato aí por você ter vindo. Thiago, até amanhã. Até amanhã, Zambrano. Obrigado, Zezé. Obrigado, Salles César. Só complementando aqui, indignação é importante, só que indignação por indignação, acho que não vai fazer tanta diferença assim, porque como eu já disse, está todo mundo indignado, né? Mas a gente precisa de outros objetivos e mostrar o que pode ser feito também, né? Contribuir, nós como sociedade também podemos contribuir cara nesse na rua, sentido. Mas a indignação funciona assim e vamos mostrar bota a cara na rua, porque eu também estou tem de ir lá, não é em casa. Tchau. Também concordo.